Paz do Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Paulo está falando com Timóteo de forma figurada. A Bíblia usa muito esse tipo de linguagem. Bem, ele está falando para Timóteo agir espiritualmente como se ele fosse um soldado. Por quê? O soldado, quando é recrutado, ele é treinado e depois ele é enviado em uma missão. Missão essa para defender o seu país. Defender o país do inimigo, buscar, resgatar pessoas que estão em território inimigo, essa é a função do soldado. Aí Paulo diz para Timóteo, milita a boa milícia e toma posse da vida eterna. Ou seja, na nossa caminhada de fé, nós teremos desafios, batalhas, lutas, e nós precisamos de agir como se fôssemos soldados espirituais. Lembrando que o soldado, além de fazer parte de um pelotão, de um esquadrão, de ter a sua liderança, de ter o seu general, ele também terá que adentrar em território inimigo para resgatar vidas. Lá, as pessoas estão amedrontadas, enclausuradas, as pessoas estão totalmente sob o domínio de Satanás. E o cristão, agindo como um soldado através da pregação do evangelho, que essa é a nossa missão, deverá adentrar no território inimigo. Só que haverá revide. E para que ele cumpra a sua missão, primeiro, ele precisa de disciplina, coragem, perseverança, saber obedecer os comandos, porque se ele não saber obedecer os comandos, ele não terá êxito na sua missão. Ou seja, o seu líder, o seu general, faz um projeto, uma estratégia e os soldados então deverão agir corretamente para que possam desenvolver essa estratégia. Porém, Paulo, conhecendo os soldados, conhecendo a missão deles, lembra que Paulo também, no passado, ele prendia cristãos, ele fazia uma outra coisa, ele sabia como funcionava. Nesse caso, ele olha para a indumentária do soldado romano, ele olha para o trabalho do soldado, ele traz uma lição muito grande para nós, a igreja. Ou seja, nós precisamos de desenvolver estratégias para que nós possamos conseguir cumprir o nosso chamado e missão. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A guerra é espiritual, ela não é pessoal. A guerra é espiritual. Então, nós precisamos de nos fortalecer onde? Em quem? No Senhor. Por quê? No mundo espiritual, os demônios se sujeitam a Cristo, não a nós. Se os humanos expulsam demônios, é em nome de Jesus. Então, o fortalecimento espiritual tem que ser no Senhor. Segundo, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Toda a armadura, toda a indumentária, na qual os versículos seguintes irão discriminá-las. 12. Não temos que lutar contra a carne ou sangue. A guerra não é física. A guerra é espiritual. Então, o revestimento tem que ser espiritual. Versículo 12, ainda na sequência. Temos que lutar contra os principados. O que é principado? É o território de um príncipe. Nesse caso, Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo. E nós temos que lutar nesse território contra
esse príncipe e contra os seus adeptos. Contra as potestades. Potestade fala de força, de poder, de potência, de impor a sua vontade. Temos que lutar contra os príncipes das trevas desse século. Veja aqui, príncipes, então tem mais de um. Contra as hostes espirituais. O que são hostes? Inimigo. E nessa linguagem aqui são demônios. Os demônios têm um governo, que é Satanás. De forma figurada também, tem os seus pelotões, para que fique simples de você compreender. Pelotões que agem para destruir as pessoas em vícios, na perversão sexual, em todos os tipos de pecado, nas brigas, na violência. São demônios que estão destinados a trabalhar na vida das pessoas para destruí-las. E nós, na pregação do Evangelho, nós lutaremos contra eles para resgatar as vidas que estão presas e sendo oprimidas. Você percebe como isso é sério? Aí o versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ou seja, vai ter dias muito difíceis. Vai ter dias que seremos atingidos, vai ter dias que sofreremos as dores, as consequências da batalha. Mas é necessário permanecer. Aí o versículo 14 diz: estai firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O que é a couraça? É aquela parte de metal ou couro que protegia toda essa região aqui até o baixo ventre. Quais são os órgãos que ficam nessa região? Aqui. Coração, pulmão, baço, estômago, baixo ventre, intestino, ou seja, essa região, se atingida de forma agressiva, pode ser mortal. Então é muito importante proteger toda essa região aqui. Em linguagem figurada, ele está dizendo o seguinte: proteger os sentimentos. Porque muitas pessoas são destruídas pelos seus sentimentos, dores, tristezas, angústias, frustrações, raiva e assim por diante. Aí ele continua no versículo 15 dizendo: calçando os pés ou calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O soldado romano não era como hoje, que usa coturno, que hoje tem a sua farda, ele usava sandália. Aí Paulo olhou para aquela sandalhona e lembrou: poxa, o calçado relembra o quê? Território, na linguagem bíblica, domínio, direção. Então Paulo está dizendo para nós o seguinte: mantenham os pés de vocês fixos no caminho, na direção, no rumo. E qual é a nossa missão? A pregação do evangelho da paz. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Qual o objetivo do escudo? Proteção. O escudo era usado na mão esquerda, a lança na mão direita, simbolizando a defesa e o ataque. O escudo, nessa posição, olho esquerdo ficava atrás do escudo, olho direito ficava para nortear o soldado. Por isso que Naás, se você procurar nas histórias bíblicas, ele pediu que ele queria que Israel fosse subjugado a ele, mas que todos aceitassem arrancar o seu olho direito. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: eu quero vocês inutilizados para a guerra. Claro que eles não aceitaram, que houve revide e o nome do Senhor foi glorificado e eles tiveram a sua liberdade preservada. Qual o objetivo do escudo? Proteção. O escudo poderia ser de metal revestido de couro. O que são dardos? Pequenas flechas. Quando o inimigo não pode chegar e possuir você, de longe ele vai tentar te atingir. O que eles faziam? Pegavam nessas flechas ou nesses dardos, colocavam uma espécie de resina, colocavam fogo e lançavam, para que quando ela atingisse o escudo, ela grudasse. Com qual objetivo?
começaria a esquentar, o soldado teria que soltar o escudo e se tornaria em um alvo fácil. Então eles desenvolveram a seguinte estratégia. Se o escudo fosse revestido de couro, molhava. Se fosse só de metal, untava com azeite para que quando o dardo batesse, então se encostasse nesse escudo untado, ele iria escorrer, cair e não iria prejudicar o soldado. Proteção. Havia os escudos grandes e pequenos, os grandes quando eles se abaixavam inteiramente atrás do escudo. Você já deve ter visto nos filmes ou em documentários, quando era lançado aquele monte de flecha ou lança que vem no ar, o que eles faziam? Se abaixavam e todos eles colocavam o escudo em cima. Proteção. Eu e você como cristão precisamos de ter proteção contra os dardos, as flechas, as lanças e os ataques e investidas do maligno, no caso, Satanás e seus demônios. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Capacete era para proteger literalmente a sua cabeça. Em linguagem figurada, Paulo está nos orientando a proteger a nossa mente. Proteger os nossos pensamentos. É daqui, da mente, do intelecto, que sai a vida inteira. A Bíblia diz que do coração procedem todas as saídas da vida. Aqui é sede dos sentimentos, desejos, pensamentos e intenções. Para o judeu, coração significa a alma e os pensamentos. Tem muita gente perdendo as batalhas aqui na mente. É a nossa mente que nós temos que cuidar, cultivar e proteger. Por isso ele diz, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada serve para quê? Atacar o inimigo. Então nós percebemos aqui, tanto defesa através do escudo, do capacete, quanto o ataque. Tem momento que você precisa se defender do teu inimigo, se defender espiritualmente, mas tem momento que você tem que atacar. E atacar significa entrar no território inimigo. E lá vai ter inimigo que vai revidar. E você precisa estar pronto para a batalha. Por isso nós devemos compreender o seguinte. Não é dizer assim, eu vou para a guerra e fui. Não é assim que funciona. Tem que haver um recrutamento, conversão. Tem que haver um treinamento, discipulado, aprendizado. Entrega, tem que haver disciplina, tem que haver respeito com os seus chefes, comandantes e generais. Ou você acha que um soldado entra na guerra como eu entro num restaurante, como eu entro em uma lanchonete? Não. Ele entra na guerra, ele passa por todos esses processos para depois ele ser enviado. Por quê? Para que ele não se torne em um alvo fácil do seu inimigo. Aí o versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é o ponto principal. Vida de cristão, oração, jejum, conhecimento bíblico. Certa feita perguntaram para um pregador assim, qual é mais importante, o estudo da palavra ou a oração? E ele respondeu de forma linda. Qual asa do pássaro é mais importante, a da direita ou da esquerda? Um pássaro não voa com uma asa. Então você precisa de fortalecer todas as áreas da tua vida para que você possa desempenhar o teu papel, cumprir a tua missão e voltar da missão. Olha o que diz o versículo 13. Tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Esse versículo é muito relevante porque tem pessoas que lutam. E aí, depois que elas lutam, elas desanimam. Aí Paulo está dizendo assim, depois de você ter feito tudo, fique firme. Você deve ter visto que muitos soldados voltam da guerra desequilibrados psicologicamente. Isso não é uma crítica, isso é um fato. Por que eles voltam assim? Pelo que eles viram. Mutilações, morte de companheiros, de amigos, de crianças, de pessoas inocentes. Eles voltam transtornados emocionalmente.
Por isso Paulo está dizendo, depois de uma grande batalha, depois de um grande embate, de um grande desempenho, fique firme, não se entregue, não desanime, não saia daquilo ou do posto ao qual você foi chamado. E eu quero encerrar com cobertura espiritual. O que é cobertura espiritual? Mentalize uma batalha. Mentalize que você é um soldado e você está lá no meio da batalha. O soldado não entra na guerra, na zona de confronto, como alguém que não sabe para onde está indo. Ele fica atrás da trincheira. Ele tem proteção. Ele ataca, mas ele tem proteção. Cobertura espiritual. Imagine que um soldado recebeu a missão de ter que entrar na zona de confronto para levar uma mensagem para alguém ou resgatar alguém. O que ele precisa? Ele precisa de cobertura dos amigos, dos outros soldados, dos parceiros. Enquanto ele vai entrar nessa zona, ele precisa de soldados atrás dele armados, de olho, porque se algum inimigo se apresentar, os seus parceiros, companheiros irão agir diretamente contra aquele inimigo. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem pessoas que não sabem o que é uma guerra espiritual. Tem pessoas que não tomaram os cuidados, os princípios e nem a armadura espiritual. E elas entram na guerra espiritual como se não fosse nada. O que vai acontecer com elas? Serão atingidas mortalmente, serão destruídas. O que é cobertura espiritual na linguagem figurada? Se eu entro numa batalha de pregação, eu entro em algumas áreas, lá eu vou ter revide, ataque e resistência. Eu preciso de um pelotão de parceiros, de homens e mulheres de Deus em jejum e oração, orando e intercedendo por mim, para que eu tenha proteção e para que eu possa desempenhar a minha missão. Cristão, a guerra não é brincadeira. A guerra é contra hostes espirituais da maldade, contra demônios, e eles não têm misericórdia. Eles atacarão você, eles agirão contra você. Eles agirão contra você espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, moralmente. Ou você pensa que o diabo não nos ataca moralmente? Ataca sim. Quando ele não consegue nos destruir, ele tenta nos desmoralizar para que a nossa pregação perca o sentido. Só que nós também temos um comandante, que se chama Jesus Cristo. A Bíblia chama o nosso líder na Bíblia de Senhor dos Exércitos. Aqui fala tanto dos exércitos espirituais, celestiais, quanto literalmente a comparação de um exército, dizendo o seguinte: se obedecermos o nosso Senhor, o nosso general, nós venceremos as batalhas. Agora, para isso, eu preciso fazer parte de um esquadrão, de um pelotão, obedecer, ser submisso ao meu comandante. Jesus é o nosso comandante. Nós temos os nossos líderes, obreiros, que simbolizam também as pessoas que estão acima de nós, nos orientando. Não, eu não quero obedecer. Que tipo de guerra você está lutando? Não, eu não quero me unir. Contra quem você está lutando? Guerra pessoal? Nós não fomos chamados para guerrear e nem defender guerras pessoais. Nós fomos chamados para guerrear as guerras de Deus. Entrar no território inimigo, sim, é perigoso, é temível, mas arrancar as vidas de lá e trazer para o lado de cá. E havendo feito tudo, ficai firmes. Milita a boa milícia, cumpra o teu chamado e no final nós teremos a vida eterna. O chamado não é só para essa vida aqui, mas quando terminarmos essa missão terrena, que possamos terminá-la com honra, porque na eternidade, na glória, cada um receberá a recompensa pelo seu trabalho prestado aqui. Então, soldado, permaneça nas trincheiras, nas fileiras, glorifique o nome do Senhor. E as divisas, o posto, você receberá sim, alguns nessa vida, falando ministerialmente, e posteriormente na eternidade, o justo galardão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.